pessoal, tudo bom? A gente já vai começando, já a gente deu uns 5 minutinhos aí. O pessoal entrando, mas a gente já pode começando a bater o papo. Eu queria agradecer em nome do Netflix todos os participantes, já está com o público chegando aí também, e principalmente também o pessoal que veio conversar aqui com a gente hoje, né? A Adriana e o José Afonso. Então, só para situar um pouco, né? A Adriana trabalha na Cevale. A Cevale foi eleita a sexta maior empresa do agro no Brasil, mais de 17 bilhões de faturamento, então é um dos grandes players nacionais. E o José Afonso trabalha no VSPO, né? Desculpa, VPSO, que é um escritório super reconhecido no agro. Então, tanto na parte de contencioso quanto na parte de consultivo, tem uma atuação muito, muito relevante no agro, tem uma experiência extremamente profunda no assunto. Então, a ideia aqui é a gente debater o tema, né, do impacto da gestão de contratos no agronegócio. E eu já vou começar um pouco, puxando um pouco da Adriana, para me contar um pouco da sua trajetória, um pouco do que você faz na Cevale, para a gente começar aí o papo. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra poder participar aqui desse webinar. Me sinto grata pelo convite, né? Agradeço desde já o convite. Vamos lá ver o que nós podemos contribuir para essa área aí do agro, né? Eu sou advogada de contratos, sou responsável pela área de contratos do departamento jurídico da Cevale. Eu vim da transição do direito físico para o direito digital, né? Então, eu passei por toda essa transição. Trabalhei 14 anos no departamento jurídico da Sabesp, em São Paulo, eu era concursada lá. Vim para o Paraná e estou há 5 anos no departamento jurídico da Cevale. Foi um choque de cultura, porque é muito diferente quando você lida com um direito civil de uma metrópole e quando você chega numa área em que tudo é agronegócio. E para mim foi um aprendizado muito grande. Então, eu engatinhei no agro e estou há 5 anos aprendendo a cada dia, né? Cada dia a gente aprende, tem muita coisa aí do agro, e é um mundo, assim, fantástico, de muitas possibilidades, de muita informação, um mundo muito rico, né, esse do agro. Então, eu estou há 5 anos ali no departamento jurídico da Cevale, eu assumi aí o desafio, né, eu aceitei o desafio de estar cuidando dessa parte de contratos, e nós começamos, então, nós tínhamos... a Cevale, ela tem um modo de gerir, né, que ela dá muita independência para suas unidades. Então, ela tem 22 mil associados, 12 mil funcionários, mais de 200 unidades. Então, você tem a informação espalhada por muitas áreas, por muitas unidades. E aí, nós tivemos a oportunidade e tivemos ajuda, muita ajuda do Netflix, para a gente conseguir centralizar, conseguir fazer uma gestão, de fato, inserir compliance. Então, estamos aí há 5 anos, melhorando a cada dia os processos dentro da empresa e temos conseguido êxito. Legal. Vou agora com o José Afonso. José, você deve me dar um overview um pouco da sua carreira, da sua atuação? Claro, Flávio, obrigado. Bom, primeiro, boa noite aí, pessoal, quem está acompanhando a gente, quem está contribuindo um pouco, né? Eu sou sócio do VBSO Advogados, como o Flávio colocou, né? Sócio da área de agronegócio. A gente tem uma prática de agronegócio que é bastante voltada para operações financeiras, né? Principalmente securitização, e com um braço paralelo consultivo, né, junto com essa fase que a gente, inclusive, nessa matéria contratual, né, apresenta pareceres, né, auxilia as empresas na criação de esteiras para a construção de garantias, enfim, a nossa atuação é sempre 100% voltada para o setor, né, e o assunto que eu vejo mais no meu dia a dia, ele esbarra nas perturbações, né, então com resolução de conflitos, e a questão contratual ela é bastante presente nessa nossa prática, nessa atuação, e também ela é totalmente focada no setor, a visão é setorial, né, então o escritório, ele é um escritório que já tem mais de 15 anos, né, o Renato Brunello, que é meu sócio, ele veio ao escritório desde 2017, e desde então, juntos aí a gente tem diariamente
labutado em diversas questões, né, participaram das alterações legislativas que são relevantes para o setor, né, tanto das leis do agro, como legislações voltadas aí para insolvência, lei da liberdade econômica, enfim, a gente tem essa atuação no dia a dia, né, muitas vezes aí em matérias mais controversas, né, contenciosas, etc., as empresas, né, óbvio que não querem, né, ter esse tipo de controvérsia, mas as carteiras de processos, né, a atuação contenciosa também, a Adriana sabe melhor que a gente, também é dia a dia, né, acontecem, e a gestão efetiva, né, como a gente vai discutir aqui, dos contratos, né, e a forma de aprimorar isso com tecnologia, etc., é algo que a gente não pode deixar de admirar, deixar de utilizar no dia a dia e explorar essa capacidade, né, num país como o Brasil, né, com agro super desenvolvido, cadeias integradas, complexas, relações jurídicas específicas, a gestão contratual é dia a dia, né, gestão de títulos, gestão de contratos, tem que ser pauta do dia a dia de qualquer jurídico, né. Bom, e até puxando um pouco isso, né, começando pelos problemas, né, então acho que deve bater muito problema para você também. Então, se eu fosse elencar assim, os principais problemas que você vê que desagam para o contencioso ou até para alguma disputa não contencioso jurídico, né, mas com derivados de contratos, de títulos do agro, que poderiam ser evitados, o que bate na sua porta aí que você acha que poderia ser melhores práticas assim, na parte contratual? Como a depender da atuação e a depender do nicho da cadeia, né, que a gente tratar aqui, a modalidade contratual, o tipo de arranjo utilizado, ele pode variar muito, né? Então, a gente atende muito, a gente vê muito no dia a dia perturbações mais voltadas para uma seara negocial, né, em contratos de longa duração, por exemplo, né, então, e que muitas vezes não tem na sua origem ali cláusulas criadas já pensando em eventos de onerosidade, em desbalanceamentos, né, às vezes são cláusulas redigidas ali pontualmente, mas numa relação de 30 anos, de 25 anos, né, é comum que a gente, bom, só a gente olhar os último ano aí que a gente teve, né, a gente está meio de pandemia, guerra, crise, escassez de insumos, né, então o agro ele enfrenta essas adversidades que, óbvio, que muitas delas são eventos aí imprevisíveis, né? Mas outros não são, né? Então, por exemplo, né, instrumentos de compra e venda de produto, né? Esse acho que um dos temas, compra e venda antecipada, com trava de preço, né? Para aquisição de commodities. É um modelo contratual que, por exemplo, as tradings vêm no dia a dia, algo super comum. Uma forma com que o próprio produtor rural, né? Ele consegue muitas vezes financiar parte da sua produção, né, levantar valores ali sem intermediação bancária, mas ele se compromete para entregar a produção no ano seguinte, na safra seguinte, com preço travado, né? Então, essa modalidade contratual, por exemplo, ela já gerou no judiciário, até o STJ, na época da soja verde, uma série de contenciosos que, jurimetricamente falando, né, se a gente for olhar os dados, e tem estudos sobre isso, as decisões de primeira instância foram completamente revertidas até chegarem no STJ. Mas isso, quantos anos depois, né? Então, olha a insegurança jurídica e a mensagem que foi passada, né? Então, a visão aqui, isso é o que a gente tenta no dia a dia também, né, trabalhar, olhar muito o contrato sob uma perspectiva econômica, né, como um elemento ali que vai garantir troca, né, é isso, né, e buscando proteção jurídica a essa operação econômica, né, uma forma ali, tentar fugir daquele juridiquês que também nas peças, nos contenciosos, né? O ideal é que a gente fuja, mas nas minutas contratuais também buscar e conhecer bem a prática, conhecer bem o negócio e trazer para perto quando possível, né? E tem que ser sempre, entendo eu, né? O jurídico que conhece muito bem o dia a dia dessas empresas, né? Conhece os entraves, né? E o histórico dela, da atuação dessas empresas no agro, inclusive quanto às suas contingências, né? Toda corporação ali, né? Tem
tem os seus gargalos na atuação. Então, essa visão prática dos instrumentos contratuais, aliada a uma visão arejada do jurídico, que acompanha as alterações, né? Então, por exemplo, a gente tem Estatuto da Terra, que é da década de 50, que rege direito agrário, né? Mas a gente está em 2023, né? Então, será que todas aquelas previsões, né, que são imputadas, por exemplo, a contratos de arrendamento, elas vão ser aplicadas na prática, né? Será que não há alternativa? Será que a lei de liberdade econômica, quando há um tratamento entre produtores de grande porte, há um tratamento, né, por exemplo, uma Raizen da vida negociando contratos nesse formato, há um substrato econômico muito claro, né? Então a gente tem aquela ideia de que o que está no Estatuto da Terra, né, é suficiente e o contrato naquelas bases vai responder os anseios das partes lá na frente, só para citar um exemplo, nem sempre é verdade, né? Quando a gente está falando de uma relação complexa, né, uma relação com um fim econômico, empresarial, eu entendo que essa visão é muito importante, e a gente sabe como o judiciário tem dificuldade, muitas vezes, em responder, né, quando há uma perturbação. Então, o judiciário, não só no quesito tempo, ele, infelizmente, por mais boa vontade que tenha, por mais especialidade que tenha em algumas frentes, que a gente avançou bastante, no agro, né, a gente tem uma jurisprudência ainda em formação, né? É uma jurisprudência que é difícil a gente, mesmo nos temas mais antigos, é difícil a gente achar segurança jurídica, achar certeza ali naquela relação, né? Então, o que o direito puder contribuir, desde o surgimento dessas relações, né, para diminuir custos de transação, né, para que o judiciário não tenha ali, não necessite intervir tanto, porque toda vez que se tem uma decisão longa-manos aí, né, por um juiz, você acaba gerando um incentivo para um lado ou para outro, né? Você tem ali uma possibilidade, como aconteceu com o exemplo que eu citei da soja verde, até de gerar um movimento endêmico, né? Então, se os produtores estão vendo que é possível renegociar e não entregar o produto com flutuação de preço, eles não vão entregar, eles vão judicializar, se essa for a mensagem que o judiciário passar, né? Então, para concluir aqui, para não me estender muito, é uma variedade bastante grande de disputas, né? Mas acho que o começo disso é olhar para esses instrumentos, fechar minutas padronizadas, né? Sempre buscando a maior atualização possível. E se a gente for olhar para títulos, por exemplo, poxa, Lei do Agro 1, Lei do Agro 2, reforma da Lei de Recuperação Judicial, só no último ano e meio a gente teve muita alteração, né? Então, há muito que se trabalhar em minutas, temos novas garantias, temos patrimônio rural afetação, né? Então, o agro no campo legislativo mudou muito, e eu entendo que quem não refletir essas alterações, né, e não tiver uma gestão adequada, um bom conhecimento, uma esteira, né, para que as boas práticas sejam aplicadas de forma constante dentro da corporação ou pelo produtor rural, lá na frente, se tiver algum desarranjo, pode ter dificuldade, né, pode depender de uma decisão que talvez não responda adequadamente. Legal. Então, basicamente, né, a parte de criar contratos também, observando, bem mais atualizado, né, legislativamente falando, claros também, né, simples, né, ter um cuidado aí com essa parte também de gestão, né, um acompanhamento mais próximo de ter o histórico também. Então, acho que eu que extrair, assim, os principais pontos, assim, também, que são relevantes, né, em otimizar a gestão contratual. E o histórico, você falou do histórico, só para eu não quero me alongar para não atrapalhar aí o andar, mas o histórico é uma questão interessante também nos contenciosos, né? Porque hoje a gente tem umas alterações que já tem de alguns anos, né, de Código de Processo Civil, etc. A gente tem umas possibilidades um pouco complicadas de redistribuição do ônus da prova, né? Então, quem não tiver um histórico adequado, e aí o histórico não é só a minuta, né? A gente sabe que as relações econômicas nem sempre são acompanhadas pelos aditamentos, né? A base negocial, às vezes, não está tão clara ali naquele instrumento. Então, quanto mais rico for o histórico de e-mails, né, as tratativas, formalização, troca de notificações, né, ter esse paper track
bem gerido, lá na frente isso faz uma diferença absurda para uma disputa contenciosa, né? O que eu tenho mais receio quando a gente tem uma demanda no escritório é quando chega só o contrato, e com base no contrato você tem que litigar. E aí, invariavelmente, quando você se depara com produção de provas, com a defesa da outra parte, ou se você, enfim, for quem vai apresentar uma defesa, com surpresas que o processo pode te gerar, né? Então, essa gestão de informações e o histórico da relação, para que amanhã se possa convencer alguém de um ponto de vista, né? Formar um convencimento adequado de um juiz que não participou de absolutamente nada e às vezes não conhece o dia a dia, não tem a mínima ideia de como funciona operacionalmente aquela relação, né? É bem relevante também. E esse histórico geralmente abrange o quê? Só a parte pós-assinatura ou antes da assinatura também é interessante? Com certeza, as negociações, que é o que a gente trata mais um pouco na base do negócio jurídico, né? Porque idealmente, mesmo que o contrato talvez ele não seja tão bem elaborado, ou talvez ele não consiga, porque às vezes tem questões muito complexas mesmo, né? Talvez ele não consiga refletir tudo que as partes buscaram, né, ao formar aquele arranjo, né, ao entabular aquela relação. Esse histórico é importante, né? Claro que, se a gente for olhar para judiciário, é um pouco complicado e até frustrante para a gente que, enfim, não sei se a Adriana tem essa impressão também, mas para a gente que é advogado, a gente tem tanta informação que a gente quer levar e, às vezes, a gente não pode pecar pelo excesso, a gente não pode afundar ali o magistrado num monte de papel, né, que ele não vai ter tempo de analisar, então a gente sempre tem que trabalhar com isso, mas talvez em outras formas de resolução, numa arbitragem um pouco mais complexa, com árbitros ali que conheçam o setor, num dispute board, com árbitros que saibam desde o começo, acompanhem o deslinde da relação contratual, né, formando aquele board, né, que vai assistir as partes quando surgir uma disputa e até uma mediação. Então, eu acho que nesses âmbitos, quando há um contrato que às vezes não reflete uma relação que é muito complexa, é interessante ter uma alternativa, não ter só o judiciário ali para se buscar, que complicado, né? O fator tempo e o volume de trabalho deles ali, às vezes, inviabiliza uma atuação mais completa. E para analisar esse histórico que você comentou, né? Legal. Depois a gente vai puxar esse assunto também de arbitragem versus contencioso, no contencioso, né? Mas agora passando um pouco para a Adriana, e antes de passar um pouco para você, Adriana, só comentar com os participantes, quem quiser fazer pergunta também, no canto inferior aí, centro-esquerdo, tem um ícone aí de Q&A, né? Pode colocar sua pergunta lá que a gente vai trazendo ela aqui também. E indo agora um pouco para o seu lado, Adriana, um pouco do lado da Cevalha, né? Me conta um pouco, começando dos problemas também. Então, quando você entrou, o que você tinha um pouco de problema na parte contratual e como é que foi um pouco dessa análise dos problemas e o que você decidiu fazer, assim, para melhorá-los, né? Dar um contexto aí. Eu anotei tudo aqui que o doutor José foi falando, porque tem muito a ver. Eu estou na outra ponta, eu sou a empresa, né? Então, a gente olha para todos esses problemas aqui dos contratos no dia a dia e a gente se preocupa com isso. Então, assim, só contando um pouco do histórico, a Cevalha, ela tem escritório terceirizado, que ele ficava, né, com uma grande parte da carteira, porque nós não tínhamos mão de obra para poder dar a atenção necessária para todas as unidades que nós tínhamos. Então, eu trabalhava numa faixa assim, de 200, 300 contratos ano, que é um número bom, considerável, e hoje nós estamos 2.500 ano, porque nós passamos por uma transição de um contrato físico, um modo um pouco mais arcaico de negociação para algo mais digital, mais moderno. Porque se a gente for ver o direito contratual contemporâneo, ele vai favorecer o quê? A realidade dos fatos. Então, eu posso ter uma minuta maravilhosa, muito bem redigida, e ele não refletir a realidade do que foi negociado. Então, às vezes, deparávamos com situações de conflito em que nós não conseguíamos justamente puxar esse histórico,
qual era, de fato, a intenção das partes. O que, de fato, estavam pensando as partes quando elas firmaram esse instrumento. Então, quando você vende um modelo físico, você tem o quê? Você tem um instrumento que, muitas das vezes, você não sabe por quem passou aquele documento, quem que foi que aprovou, o que foi analisado e o que foi feito daquele documento, e se ele não for devidamente arquivado, você perde aquele documento. Então, nós passamos por essa fase e começamos a trazer tecnologia, trazer inovação para a parte de contratos, quando nós conseguimos migrar ele para o eletrônico, porque nós conseguimos trazer para dentro de um sistema toda a negociação. Eu consegui trazer para dentro do sistema qual que era a intenção, né? Então, aqui nós tratamos no mundo agro, mas há diversas formas de contrato. Eu tenho prestação de serviço de engenharia, eu tenho compra e venda de insumos, eu tenho negociação com os meus associados, eu trabalho com grandes empresas, eu trabalho com associados, eu tenho situações com funcionários, então a gente vê todos os lados aí da negociação. E aí nós tínhamos uma dificuldade de identificar o que foi pensado, o que estava na cabeça das pessoas quando elas fizeram aquela negociação. Então, qual foi o trabalho que nós tivemos? De trazer, né, para dentro de uma ferramenta toda a vida do contrato. Então, alguém entra ali no sistema e fala assim, olha, jurídico, eu preciso de um contrato nestas condições. Eu quero comprar um imóvel, né? Lembrando que tem muita rotatividade das pessoas que fazem essa atividade dentro da empresa. Então, ele chega e fala assim, eu quero comprar um imóvel. O que eu faço? Ele não sabe. Ele vai pedir para o gerente dele, para o subgerente dele, que sabe igual. E aí, ele vai solicitar para mim. Eu vou colocar, já tenho desenvolvido ali dentro do sistema, né? Nós padronizamos minutas, trouxemos o que tinha de mais avançado, de mais novo, trouxemos legislação atualizada para dentro dos nossos contratos, trouxemos, né, agora nós tivemos LGPD, trouxemos lei de antissuborno, anticorrupção, trouxemos a visão de confidencialidade, trouxemos diversos olhares para dentro do contrato. Nós temos, às vezes, decisões do Poder Judiciário que impactam em todo o nosso core business, então eu trago essas jurisprudências e eu modifico as minhas minutas. Então, o que nós fizemos? Nós padronizamos, nós identificamos os tipos de contratos corriqueiros dentro da empresa, nós padronizamos as minutas, mantive comigo o poder de modificação daquelas minutas, eu provoco informações automáticas para quem me faz a solicitação, então ele me solicita um contrato de compra e venda de imóvel. Então, é imóvel? Que imóvel? Qual matrícula? Qual o município? Qual a forma de pagamento? De quem você está comprando? Quem são as partes? Tem ônus? Tem obrigações das partes? E aí eu vou provocando a informação. A depender daquela informação que ela foi provocada, eu chamo quem? Eu chamo alguém que seja responsável pelo patrimônio da empresa. Olha, pretende-se comprar este imóvel. E aí? Não, vamos fazer uma vistoria. Vamos chamar a engenharia para fazer a vistoria. Eu tenho a engenharia, ela faz a vistoria. Ela faz a vistoria, ela identifica algumas benfeitorias que têm que ser feitas no imóvel. Trago o vendedor para mim e falo assim, olha, eu preciso dessas benfeitorias aqui no imóvel. Você faz ou eu faço? Não, você vai e faz, eu te dou um desconto ali no valor. Pronto, eu trouxe ele ali para dentro, através de uma revisão, eu formalizei, para quando eu chegar no preço, lá no final, fiz o contrato, por exemplo, se lá na frente ele for discutir o valor, né, olha, eu tive um prejuízo porque o valor de mercado desse imóvel era tanto, e acabei vendendo por outro valor. Eu tenho todo o histórico, porque eu posso ter uma minuta maravilhosa dizendo que as partes renunciam o direito de discutir no Poder Judiciário qualquer cláusula, mas nós sabemos que se for demonstrado uma abusividade em alguma cláusula, se for verificado um dolo de qualquer das partes, o contrato ele vai ser revisado, por mais que tenha cláusulas maravilhosas ali. E aí, quando eu trago todo esse contexto, eu mostro a participação dele, eu mostro que aquele desconto, às vezes, de 30%,
vencimento é decorrente de dívidas lá do imóvel, de embargos ambientais que nós precisamos, né, conversar, que nós precisamos resolver, aí eu afasto esses riscos. E amanhã, a pessoa que iniciou essa negociação, ela não está mais da empresa. E eu faço o quê? A informação vai junto com ela. Então, eu consegui centralizar essas informações, eu consegui colocar um fluxo ali, e eu consegui também centralizar as minutas, porque essas minutas, elas não são mais papéis, elas são eletrônicas, elas estão devidamente arquivadas, não corre o risco de você perder uma via, você tem o backup daquelas informações, e a qualquer momento, se eu tiver que revisitar, eu tenho todo o histórico ali de uma forma eletrônica, de uma forma prática, de uma forma transparente, para quem de fato tem que ter aquela informação. Não vaza para quem não precisa ter aquela informação, né? Então, eu consigo ter esse tipo de gestão. Uma coisa que eu achei muito interessante aí da fala do doutor José, é que ele fala, né, da gestão dessas informações, ele fala sobre o histórico, né, do negócio, e aí eu tenho o quê? Principalmente quando você fala de uma empresa grande, né, como a Cevale, ela corre o risco de ter os seus contratos assimilados a um contrato de adesão. E quando eu demonstro, né, primeiro que não tem tanta diferença, às vezes, com as empresas que eu estou negociando, para dizer que eles são hipossuficientes, mas eu consigo demonstrar que as cláusulas foram bem pensadas, as cláusulas foram discutidas pelas partes, que eu abri para outra parte para ela discutir, eu fico mais munida, porque eu estou agindo de boa fé. Né, quando eu estou fazendo contrato, eu estou munida ali de boa fé, estou agindo de boa fé, mas às vezes quando a gente chega no poder judiciário, eu tenho o quê? Muitas das vezes a gente tem juízes que são assistentes sociais, né? Eles verificam assim uma empresa grande, acham que ela tem patrimônio, ela não vai ser tão prejudicada numa relação, e ele pode decidir mais por esse fator social, não por justiça. E quando eu trago todo esse histórico, todo esse contexto, eu afasto, né? Às vezes nós nos deparamos com contratos, com cláusulas que elas não dizem respeito em absolutamente nada com a realidade do que está sendo feito. Eu coloco algo no contrato e eu pratico de uma outra forma. Eu faço o quê? Eu jogo no lixo o contrato, porque se de repente eu tiver um conflito daquele contrato, ele for para o Poder Judiciário, e a parte conseguir demonstrar que o contrato era feito de forma diversa, eu tiro o valor probatório do meu contrato. Então, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos trazer as pessoas, né, as unidades, os departamentos, as empresas da Cevale para uma conversa. Então, a gente consegue esclarecer para eles, a gente consegue entender pontualmente, nós temos a possibilidade, né, do jurídico participar ou não de uma negociação, então, eu tenho minutas, a gente ganha em quantidade, em agilidade e qualidade, porque eu padronizo, eu peço as informações, o robô, ele vai lá, ele pensa e ele me entrega uma minuta. Se for necessário uma participação do jurídico, o jurídico ele vai ser chamado. Se não tiver uma participação do jurídico, o jurídico já fez aquela minuta e eu coloco o meu carimbo ali, que dá uma segurança jurídica de que já foi pensado. E aí, se no meio do processo, né, eu tenho a minha minuta ali padronizada, eu tenho uma alteração na legislação, eu tenho uma alteração na política da empresa, eu não preciso conversar com 200 unidades, cada uma tem o seu modelo. Eu já insiro ali no sistema. Eu consigo deixar em tempo real as minhas minutas, se sair uma lei agora, eu colocar ali na minuta, ela já está atualizada para as próximas que serão emitidas. Eu consigo com isso, né? Então, eu trouxe os contratos que eles eram físicos, que eu tinha um problema tanto de confecção, quanto de padronização, quanto de conhecimento suficiente sobre aquela matéria, quanto o compliance para verificar o que cada departamento de fato pode contribuir para aquele contrato, e eu trouxe transparência e um controle ali, porque antes eu fazia o documento físico, cada um poderia modificar, fazer o documento físico, mandava por e-mail, modificava. Às vezes eu tinha uma logística que podia levar, a depender do estado para onde ia este contrato, 60 dias para o contrato ir,
ser assinado e voltar. Se eu perdesse este controle aqui, eu perdia o contrato. Se aquele contrato fosse extraviado, eu perdia o contrato. Se ele fosse arquivado indevidamente, eu perdia o contrato. Então, eu trouxe o quê? Eu trouxe todas as partes para dentro do sistema, eu demonstro tudo que foi pensado quando foi feito aquele documento, eu garanto que as cláusulas ali, elas são sempre atuais, eu garanto que a intenção das partes, ela vai ser demonstrada por uma necessidade, e eu tenho condições numa atualização, né, o doutor falou também sobre esses contratos de longa duração, que às vezes a gente faz um contrato hoje e se perde, eu estou confiando que eu tenho um contrato daqui 10 anos, eu tenho um conflito e aquele contrato ele não atende mais as necessidades das partes, porque ele não acompanhou o direito e as pessoas, né? A relação entre as pessoas mudou, o direito mudou também, e eu não consigo fazer esse acompanhamento. Então, quando eu trago essa gestão, quando eu consigo fazer, colocar um controle nessas minutas, eu consigo identificar através de um filtro quais os contratos que eu preciso fazer um aditivo, por exemplo, precisamos melhorar, porque eventualmente os contratos que anteriormente eram de arrendamento, agora é uma parceria rural, nós mudamos a forma, mas nós não mudamos o contrato, então eu penso que eu tenho um instrumento que está resguardando a minha relação e ele não está. Então, nós conseguimos, com isso, fazer um volume grande, formalizar coisas que às vezes não estavam formalizadas e trazer uma segurança. Porque se o funcionário que cuidou daquela relação, ele saiu, o próximo automaticamente já assume aquela pasta, já assume aquele passivo ali, eu guardo as informações e principalmente nessa segurança jurídica para todas as partes que estão envolvidas. Né? O interessante, numa empresa grande, você tem muitos departamentos, muitas unidades, políticas que podem variar, e aí você consegue dar segurança para quem está lá na ponta, que tem que fazer o negócio, de que ele vai ter a informação atualizada. Ele não vai ser jogado de um lado para o outro lá da empresa, né? Agora é com jurídico, agora é com financeiro, agora é com a área fiscal, agora é com a parte de engenharia. Então, ele não fica mais perdido. A gente consegue colocar ali ele já no rumo certo de todas as etapas que ele precisa seguir, sem me gerar ônus. Porque se eu precisar de uma pessoa para acompanhar cada etapa, eu tenho que ter muitas pessoas envolvidas no processo. Quando eu coloco um robô para pensar isso daí para mim, eu garanto o resultado e deixo para mim, eu, quanto profissional do direito, eu fico responsável pela parte artesanal, aquela parte da arte mesmo, de pesquisar a lei, de entender a jurisprudência. Em vez de eu fazer 2.000 minutas, eu faço 1 minuta, eu penso ela, eu jogo ali, penso em todas as possibilidades e coloco o robô para pensar por mim. Então, nós migramos, né, de contratos elaborados diretamente pelo jurídico, contratos analisados pelo jurídico, aditivos, nós pulamos de 200 para 2.500 num período de 3 anos, o que me trouxe, inclusive, uma economia, porque eu tenho um custo quando eu passo isso para o escritório terceirizado, né? Ele tem o trabalho dele, ele tem os profissionais, ele tem toda a estrutura, então eu acabo também exigindo dele um trabalho de mais qualidade. Ao invés dele fazer 20 minutas idênticas, que daí o sistema, o computador, ele faz, eu vou exigir dele o quê? Um parecer jurídico mais complexo para mim embasar nos contratos que eu estou trabalhando. Então, a gente conseguiu um resultado muito bom e nós temos, assim, a expectativa de crescer muito mais, entregando muito mais qualidade da área jurídica. Legal. Um ponto que você mencionou que eu acho super interessante é essa necessidade também da gente buscar um equilíbrio entre a autonomia das áreas e a segurança jurídica, né? Então, principalmente no caso da Cesar, né, que você tem muitas unidades, né? Então, você tem que dar um certo grau de autonomia para ganhar velocidade, né? E como manter a segurança jurídica dando essa autonomia, né? Sempre um grande desafio. E aí, me conta um pouco, assim, né? Como é que foi um pouco da interação dessas áreas com o NetLex? Como é que funciona na prática, assim, né? O dia a dia delas? Como é que fica a aceitação? Me conta como é que foi o rollout desse projeto. Olha, o novo, ele sempre assusta, né? E nós entramos dentro do NetLex exatamente na época da pandemia.
Então, eu lembro que a gente começou a conversar um pouquinho antes da pandemia, acho que em 2018, a gente já estava conversando, e eu tinha uma dificuldade de implantar isso na empresa, porque é uma empresa bem conservadora, né? Ela não assume riscos, ela tem uma responsabilidade muito grande, então não se entrava assim no novo, assim, de repente. E quando nós entramos na pandemia, cartórios se fecharam, você não podia se relacionar com pessoas, coisas que você fazia dentro da empresa ficava só dentro ali da empresa, você de fora da empresa você não conseguia acessar, e aí foi o momento, assim, é agora. Chegamos, apresentamos, foi aprovado, porque era a solução que nós tínhamos, e aí veio de cima, falou assim, vai ser utilizado e pronto, vamos fazer e vamos entrar de cabeça, porque a gente não tem alternativa. As pessoas, elas ficam assustadas, porque como assim? Que burocracia, eu tenho que preencher todas essas informações, eu tenho que pegar essas informações que eu nunca tive antes, você nunca me pediu uma vistoria, você nunca me pediu os dados, o número do CCIR de um imóvel, você nunca pediu isso daí, de repente você está me pedindo? Então, esse sistema veio para burocratizar, só que elas tiveram que entrar porque veio da empresa, e elas entraram. Passaram-se 3 anos aí, 4 anos, e as pessoas hoje não conseguem imaginar como que seria a parte assim documental, a parte de contratos, sem ser dentro do sistema. Elas, às vezes, são as mesmas pessoas, às vezes são pessoas novas que entraram, daí você fala assim, não, o contrato, ele era físico, cada um fazia o seu contrato e mandava por SEDEX. Que absurdo, SEDEX! Então, as pessoas hoje, elas não conseguem imaginar como que elas conseguiriam trabalhar com a forma antiga. Então, assim, tivemos alguma resistência, principalmente das pessoas mais velhas, os mais novos têm mais facilidade com a tecnologia, e hoje todos, né, hoje eu não tenho dificuldade, né, desenvolvemos manuais, nós damos toda a assessoria, toda a atenção para as pessoas, e elas não conseguem imaginar como, porque elas verificam, né, você tem questão de espaço, né, você falar assim que um armazém inteiro era só para arquivar documentos, um armazém inteiro só para arquivar contratos, e se o estagiário, coitado, colocasse fora da ordem alfabética, você não encontrava mais aquele documento. Então, hoje as pessoas elas já não conseguem pensar de forma diferente. Então, quando elas vêm com algum problema, elas já chegam e falam assim, vamos automatizar no Netlex? Vamos inserir no Netlex? Né? Então, é um caminho sem volta, é o foguete, só vai para frente, não tem a marcha ré, não tem como você voltar para trás, porque daí você vai vendo os benefícios, né? Você traz uma segurança, porque você compartilha as responsabilidades. Na verdade, eu acho que o interessante é você compartilhar as responsabilidades. Hoje a gente está num cenário do funcionário multidisciplinar, mas você não consegue ser especialista em tudo. Eu estou fazendo um contrato ali em que eu vou fazer uma compra ou eu vou pagar um arrendamento para uma pessoa física, eu tenho ali a parte tributária, eu tenho os impostos. Às vezes eu estou tratando um valor, mas quando eu for jogar o imposto sobre aquilo ali, o valor que de fato a pessoa vai pegar na mão, porque ela é uma pessoa física, é totalmente diferente. Ele vai ter 27,5% lá de imposto de renda, e ali na negociação, eu que estou tratando só de um arrendamento, eu que estou tratando apenas um problema de um associado meu, eu não tenho essa informação. Então, eu consigo fazer esse negócio com uma segurança, porque eu já trouxe aqui a área fiscal, né? Olha, departamento fiscal, me diz aqui, quais são os impactos? Ele já contribui naquele processo. Estou fazendo uma locação, eu, do direito, eu tenho que saber fazer um contrato que ele tenha todos os requisitos legais, né? Tem que ter as partes, tem que ter as obrigações, ele tem que ter a vigência, ele tem que ter liquidez. Mas eu não entendo da engenharia, de repente tem um problema lá de estrutura do imóvel, como que eu vou saber que tem um problema? Então, eu dividi as responsabilidades, eu fico focada na minha obrigação, eu fico focada na minha responsabilidade, aquele contrato, ele passou por uma equipe multidisciplinar, que sequer se conhece, não precisa nem estar entrando na área do outro, e ao final eu tenho um instrumento perfeito. Foi vista a parte fiscal, foi vista a parte contábil, foi feita a parte de engenharia, medicina e segurança do trabalho,
foi visto tudo, a parte negocial, foi visto tudo. Então, eu trouxe uma segurança muito maior para a pessoa da ponta, que ela não vai ser responsabilizada por algo que ela não detinha aquele conhecimento, né? Então, trouxe segurança e mais engajamento, porque a pessoa que vai fazer, as unidades que vão participar ali, elas sabem que elas não vão ser cobradas nada além do que ela colocou ali. Se não deu certo, tudo bem, não deu certo, ela não vai ser cobrada, não vai ser exigida algo que ela não tinha como conhecer, né? Então, foi muito bacana. Legal. Acho que um ponto super interessante, assim, você mencionou agora no final, né? O contrato, ele tende a botar muita responsabilidade no jurídico, né? Que muitas vezes tem que intermediar essa relação com engenharia, com fiscal, com tudo, né? E você conseguir trazer todo mundo para a mesa, e não só trazer todo mundo para a mesa para dar o ok, mas também para ter o histórico, para ter uma análise mais aprofundada também, e não ficar o jurídico como intermediador, você ganha velocidade, mas ganha compliance também, né? Isso mesmo. E às vezes o negócio que começou de uma forma, ele termina de uma forma totalmente diferente, porque juridicamente era possível, né? Não feria a legalidade, né? Estava tudo ok. Mas quando eu ia participar disso com a área de negócios, com a área de patrimônio, né? Uma área de engenharia, uma área de insumos, isso não era viável porque eles já tinham outras situações ali. Então, a empresa, ela trabalha com mais autonomia, daí eu tenho que no início que eu tive alguma dificuldade de implantar esse sistema, hoje a ponta ali, né, a direção da empresa, quando ela vai assinar um documento, ela vai procurar, nós colocamos uma identidade visual nessas minutas, né, ela vai procurar pela identidade visual se o documento passou por todo esse compliance. Se tiver faltando lá a identidade visual de que ele passou por esse compliance, não assina, não segue adiante. Fala, mas por que não passou? Pode voltar, porque eu vou ter certeza que eu posso assinar aqui se já passou por todas as pessoas que tinham que passar. Então, até para quem está lá na ponta, se você imaginar uma empresa desse tamanho, a responsabilidade da diretoria ela é muito grande, né? Ela tem que prestar contas para 22 mil associados, né? A forma de gestão da cooperativa ela é bem diferente. Então, a responsabilidade dele é grande, ele não precisa assumir aquela responsabilidade sozinho. Ele já tem uma equipe de jurídico, uma equipe das mais diversas áreas para que o negócio flua. Então, quando ele vê aquela identidade visual, ele já sabe que passou por todo o workflow de aprovação e que ele pode assinar, porque os funcionários ali, né, as pessoas, os profissionais responsáveis, eles já deram as suas devidas validações. Então, assim, melhorou o processo anos, avançamos, assim, muitos anos à frente, numa coisa que ela é tão complexa e tão simples, né? Hoje eu não consigo imaginar eu fazendo um contrato, tendo que colocar informações que eu não tenho obrigação de saber, eu vou responder pela minha parte jurídica, né? Então, eu não consigo também voltar atrás, teria uma dificuldade, que é quando você vê que deu certo o projeto, né? Nós temos desafios diários, mas você vê que o projeto deu certo quando você não consegue mais imaginar fazendo determinada atividade sem aquelas ferramentas que você tem hoje. Legal, legal. E tem um ponto, né, que também me chamou a atenção, acho que casa muito com o que o José Afonso tinha comentado, que é envolver quem tem conhecimento do negócio, né? Então, fazer um contrato envolvendo quem tem conhecimento do negócio para ficar algo que realmente espelha a realidade, né? E até voltando um pouco do José Afonso e abstraindo um pouco essa pergunta, né? Hoje, quais os principais riscos e oportunidades que você vê, assim, na parte de criação e gestão de contratos, né? O que o pessoal seria interessante eles fazerem que eles não estão fazendo? É uma pergunta complexa, né? Eu acho que eu acho que um risco muito grande não é só na questão de gestão de contratos, né? Mas nós, acho que da parte jurídica aqui, né? Falando de mim, da Adriana, acho que a gente ignorar a tecnologia é um grande risco, né? É um gargalo, né? Esses dias estava até comentando com um colega, a gente atuando em casos relacionados à aquisição de imóveis rurais, etc., a gente discutindo, né, como no Brasil é complexo, né, porque, imagina, você vai a algumas regiões, né, no Mapitobá, enfim, para você descobrir de fato, né, a cadeia dominial completa, garantir que não há uma sobreposição de área, que não houve, né, alguma perturbação
na vida útil daquela área, etc., né? E a gente discutindo, poxa, como ainda não chegou, mas daqui a pouco vai chegar uma startup, alguém que vai tentar trazer tecnologia para pavimentar um pouco essa documentação física que os cartórios, né? Cada um faz do seu jeito, localmente. Então, eu acho que o uso de tecnologia é fundamental, né? Então, esse tipo de plataforma é relevante para isso, né? Eu acho que isso é muito importante para a gestão de contratos, não só para isso. A gente tem hoje sistemas, né, que, poxa, acompanham processos, pesquisam jurisprudência, né, auxiliam muito o dia a dia da vida útil dessas relações jurídicas, né? Um outro ponto que eu também acho que é interessante, aí olhando mais para o ponto jurídico, não olhar para as alternativas de solução de conflitos que a gente tem, né? Então, hoje essa doutrina até evoluiu, né? Não se fala mais em contencioso só, se fala em métodos adequados de solução de conflito, enfim, seja o nome com perfumaria ou não, né? A gente tem alternativas na mesa e que podem se aplicar. Eu acho que elas não são perfeitas e elas não são nem sempre os melhores caminhos para todo tipo de relação, né? Porque às vezes elas podem até inviabilizar uma solução de litígio lá na frente, né? Mas eu vejo isso como um gargalo assim, que deve ser melhor olhado, né? Não é colocar só uma cláusula de arbitragem e pronto, né? Acho que no agro, principalmente, a gente está começando, hoje a gente já tem câmeras especializadas no setor, né? Já tem câmeras que olham aí e trabalham com honorários, com valores, com taxas mais condizentes a litígios médios, né, que não são de valores estratosféricos, né? Então, a gente tem possibilidades de olhar para isso. Acho que esse é um ponto que a gente não vê tanto, né? E quando a gente vê, às vezes, a gente percebe que talvez não foi tão pensado para aquele caso específico, né? Então, esse é mais um ponto que eu acho que é interessante. E acho que também do lado, eu não sei se é mais oportunidade ou não, né? Mas como eu comentei, e a gente que trabalha com contencioso voltado para o setor, para questões setoriais, sofre bastante ainda com a instabilidade da jurisprudência, né? Com temas que ou não chegaram lá ainda, ou quando chegaram, eventualmente não foram bem compreendidos, bem demonstrados. Então, eu acho que é muito importante para que a gente consiga, talvez, tentar não atrapalhar o setor, né? Porque é isso, né? A gente talvez a gente não vá ajudar muito, não sei, mas acho que a missão de não atrapalhar é fundamental. Então, a gente tem novas leis, né? A gente tem novas alternativas, mas se chegar no judiciário, como o exemplo que a Adriana falou, isso for ignorado, ela citou um exemplo de contrato de adesão, né? Até hoje, há muitas decisões, eu vou te dizer, até operação de securitização que aplicam o Código do Consumidor, né? Então, assim, isso acontece muito, não é isolado, infelizmente. A gente já tem histórico até de pedido de superendividamento acima de 300 milhões de reais, sabe? Como se fosse uma recuperação judicial via Código do Consumidor para claramente um indivíduo que tem uma atividade empresarial. Então, assim, eu acho que a gente que é advogado aqui, que atua no setor, tem aí uma missão árdua, claro, né? Mas de tentar mostrar, né, a importância de uma estabilidade maior para que o setor consiga seguir evoluindo, né? Para que a gente não dê recados inadequados, né? Para que a gente não tenha comportamentos oportunistas. Então, eu acho que essa é talvez um pouco utópico, né? Mas, enfim, é uma briga aí do dia a dia que eu acho que é importante. E do lado aqui, né, olhando para a questão contratual, é o que eu acho que é muito na linha do que a Adriana falou, né? Tentar aí se precaver e se utilizar, né, de algumas previsões, né, de uma técnica contratual atualizada, condizente aqui, né? Os jurídicos, né, mais envolvidos fazem exatamente o que ela narrou aí, que é muito interessante, e quando há um problema lá na frente ajuda muito, né? Então, acho que é um pouco isso. E até pegando um pouco essa parte de oportunidades, né? E aí, Adriana, se fosse dar dica, né, para quem quer começar, né? Então, o pessoal que está acompanhando a gente aqui quer melhorar a parte atual das empresas deles, o que você sugere, assim, né? Quais são os primeiros
passos assim, que seriam interessantes das pessoas tomar? Olha, é um momento que eu acho que é muito importante de você fazer um inventário do que você tem, né? Às vezes, por mais que a gente tente ter uma organização, nem sempre é possível, porque as relações negociais, elas variam muito. Então, assim, fazer um inventário do que nós temos e aproveitar essa oportunidade para desenvolver padrões. O padrão é bom, né? O padrão te traz a segurança. Hoje, quando alguém me liga e fala assim, eu estou com um problema no contrato de compra e venda e a pessoa não quer cumprir. Calma, calma. Olha lá na cláusula 10ª, nem sei que contrato que é. Olha lá na cláusula 10ª. Ali vai te dar um parâmetro. Nossa, tá aqui. Daí eu sou inteligente, porque eu adivinhei qual que era a cláusula. Não é, eu sei o que tem nos meus contratos, né? Então, quando eu faço um padrão, eu organizo, eu faço o inventário do que eu tenho, ele vai me dar um trabalho no primeiro momento, mas eu consigo visualizar exatamente o que eu tenho dentro de casa. Então, agora vamos classificar ali as categorias. O que eu preciso? Deixa eu pensar aqui, já que eu estou fazendo todo esse inventário, o que seria, o que eu tenho hoje de problema, né? Como as pessoas, elas estão lidando com esses contratos? Então, eu faço, assim, um inventário, eu faço uma distribuição ali por natureza, eu verifico o que eu preciso ter, qual que seriam os parâmetros ali de cláusulas que eu tenho que ter para toda e qualquer situação, quais são as minhas variáveis, e a partir daí eu consigo fazer um desenvolvimento, né? Eu consigo separar. Eu falei a quantidade de contratos que hoje lá eu desenvolvo, mas a quantidade de minuta desenvolvida para a empresa é um número muito grande. Por quê? Você não precisa fazer 90 mil minutos, você faz uma bem feita, né? E você coloca ali no sistema. Você coloca o robô para fazer o serviço de várias pessoas, e essas outras pessoas não vão perder o emprego dela. Né, quando nós trouxemos isso para dentro da empresa, tinha uma resistência de falar assim, mas você vai perder seu emprego, tá? Eu lembro que meu gerente chegou e falou assim, mas e aí, Adriana, depois que você implementar isso daí, e aí? Né? Que coisa é de você? Falei, eu vou ter outras oportunidades. Por quê? Você organiza, né? As pessoas que vão iniciar agora, você organiza, você tem uma visão assim mais ampla sobre o que você tem na sua mão, você começa você padroniza, você automatiza. Quando você faz isso, você acaba, você coloca a atividade automática para o computador e você tem condições de gastar a sua hora de trabalho com coisas novas. Fala assim, agora o que eu posso implementar de novo? Então, são etapas. Eu pego primeiro o que eu tenho, eu coloco ali no sistema. Depois, o que eu vou gerar, padronizo, divido lá para algumas categorias, automatizo, coloco no sistema. E aí, tá tudo lá no sistema, o robô está fazendo sozinho. Agora, eu consigo puxar, assim, do mercado, o que eu preciso fazer? Então, assim, minha demanda, ela aumenta cada dia de atividades totalmente diferentes, de contratos totalmente diferentes do que nós tínhamos antes, porque eu consigo agora trazer uma qualidade. Eu vou participar daquilo que eu preciso participar, vou gerir as minutas e vou trazer novos negócios para a empresa. Olha, você tem tal situação, vamos pensar agora nessa situação? Vamos colocar um compliance. Então, você vai por etapas, né? Dali a pouco você já está desenvolvendo coisas que, de fato, a tua empresa precisa, de fato, a tua organização precisa, porque eu tirei aquele arroz com feijão do dia a dia, automatizei, e agora eu trago coisas mais complexas, eu trago aquela segurança jurídica, eu trago um trabalho preventivo, né, porque a melhor forma de você vencer um conflito é você não ter um conflito, trabalha preventivamente, né, então eu acredito que essa parte, assim, de contratos, essa parte de assessoria, ela me evita ter passivos, né, lá na ponta, me evita ter muitos processos lá na frente, porque eu trabalhei com qualidade, mesmo a mão de obra, né, mas eu coloquei lá para o computador o que eu não preciso. E hoje, quando você vai em fóruns jurídicos, você vê
que essa é a tendência, né? A área do direito, ela é uma área que ela vai ser totalmente automatizada, né? Eu tenho robôs hoje que estão em testes aí para serem advogados, embora eu acho que o advogado, ele é essencial, aquele pensamento, aquele bom senso, né? Aquela decisão ali no dia a dia, você precisa do advogado, mas tem coisa que você coloca o robô para fazer por você, e aí, né, alguns colegas que ficam temerosos de perder o seu emprego, né, a perder clientes, perder trabalho, eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo que nós temos oportunidade de nos especializar. Eu vou ser uma especialista naquilo lá, eu vou ser especialista em direito digital, eu vou ser especialista no negócio da empresa que eu estou atuando, para eu identificar novas oportunidades, identificar problemas, mas trazer as soluções. Eu vou ser essa profissional de destaque no mercado, né? Porque o robô ele faz. Se eu for fazer aquele trabalho robotizado, eu não consigo atingir os resultados, eu não trago resultado para a empresa, então não estou sendo eficiente e eu não estou podendo progredir porque eu estou perdendo tempo com coisas que um robô pode fazer. Então, quem está começando agora, né, se tiver algum receio de perder, né, frente de trabalho, não pense dessa forma, né? Vamos ampliar aí a nossa visão como mais oportunidades. A oportunidade de você ser um profissional de referência, porque ao invés de eu estar redigindo lá um contrato de locação, que né, um iniciante lá, um estudante de direito pode fazer, eu estou prestando assessoria lá para a diretoria, né, com coisas realmente relevantes, aumentando o meu currículo, desenvolvendo mais meu potencial, né, de profissional. Então, eu acho que seria mais ou menos este o caminho. E tirar as preocupações da frente, porque eu acho que é um caminho sem volta para a empresa e para o profissional evoluir. Legal. Então, basicamente, é automatizar o trabalho braçal, focar no trabalho intelectual, gerar mais impacto no negócio, né? Exatamente. Legal. Pessoal, infelizmente, a gente acabou nosso tempo, andou super rápido aqui, eu nem vi a hora passar, então, mas agora que eu já vi, já acabou. Eu queria agradecer a Adriana e o José, foi muito rica a participação suas, muito legal os insights. Queria também falar para todos os participantes, né, se quiserem mandar perguntas para a Adriana, para o José, pode direcionar para a gente, que a gente direciona para eles também. Quem quiser também conhecer o Netlex, né, entender um pouco mais do case da Cevale, de outros cases também, como é que a gente ajuda nesse processo de fazer mais eficiência na gestão contratual também, só entrar em contato com a gente, vai ser um prazer demonstrar, sem compromisso nenhum. E, de novo, agradecer aqui a Adriana e o José, muito obrigado a todo mundo que participou também. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada, Um abraço. Obrigado, boa noite Adriana. a todos. Flávio, tchau, tchau. Obrigada, doutor Boa noite. José. Obrigada, Flávio.